capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Abacuque 3, 17. Amém? Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre os lugares altos. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te bendizemos nessa noite, te agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor confiou à Tua igreja esse tesouro tão precioso. Por isso eu te peço agora, Senhor, fala conosco. Faça do nosso coração uma terra fértil para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para ministrar a nós. Repreende todo espírito contrário à Tua voz nesse lugar e que a Tua voz se faça ouvir em cada coração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, esse texto que a gente acabou de ler é um texto muito conhecido. Ele é muito cantado, ele é muito apresentado. Eu acredito que todos os irmãos que estão aqui já ouviram algo relacionado a esse texto, ainda que a figueira não floresça e tal. Na verdade, se a gente for pensar, Abacuque, ele está entre os profetas menores mais queridos e também mais conhecidos. E eu costumo dizer que ele é o profeta que tem o nome mais fofo, porque o nome dele quer dizer abraço, ou aquele que abraça. E eles associaram-se muito esse nome dele a alguém que se agarra, que se apega a Deus. Antes de nós entrarmos propriamente dito nesse texto que foi lido, eu quero caminhar com vocês nessa jornada de fé desse profeta. O título da mensagem de hoje é Abacuque, decisão em tempo de crise. Abacuque, decisão em tempo de crise. Então, antes da gente adentrar no capítulo 3, eu quero convidar você a caminhar um pouquinho pelos capítulos anteriores, para a gente entender melhor essa jornada de fé dele até nesse ponto que a gente chegou aqui. Abacuque, ele é situado na história no 6º século antes de Cristo, em torno de 650. Abacuque vivia em Judá, no Reino do Sul, antes do exílio babilônico. Então, imaginem vocês que o Reino do Norte, que a capital Samaria, já havia sido deportado para a Síria, como um juízo de Deus por causa do pecado e da maldade que tinha se multiplicado. E agora o Reino do Sul está repetindo a mesma história. O Reino do Sul está corrompido. O povo tinha se afastado de Deus. Desobediência, rebelião contra Deus, injustiça, infidelidade, apostasia, idolatria, tudo isso estava acontecendo no meio do povo de Deus. E foi nesse tempo que o profeta Abacuque viveu. Foi nesse tempo que o profeta Abacuque profetizou. E Abacuque estava vivendo num período também onde a Babilônia começava a se levantar como potência mundial. Até então, a potência mundial era a Síria. Contudo, a Babilônia já estava começando a dar sinais de que ela dominaria o mundo. Babilônia já havia derrotado o Egito numa batalha muito importante e o reino estava se solidificando. E o livro de Abacuque ele tem algumas peculiaridades. Porque Abacuque, nos seus escritos, ele não se dirige ao povo, como muitos outros profetas faziam, assim diz o Senhor, ouve, ó Israel, o que diz o Senhor. Diferente disso, Abacuque registra no livro aquilo que o Senhor falou com ele e as reações dele diante daquilo que ele viu e daquilo que o Senhor falou, daquilo que ele estava vendo. E é muito interessante, porque eu acho Abacuque muito ousado, porque Abacuque questiona algumas coisas que Deus falou no livro. Nós vamos passar por isso daqui a pouco.
Então, existe um cenário, às vezes, quase que de debate, e ele registra tudo isso. O livro já começa com a palavra assim, peso que viu o profeta Abacuque. Ou alguns falam sentença numa versão mais atualizada, sempre algo desse tipo. Essa palavra usada aqui para peso indica duas coisas. Primeiro, uma mensagem que causou pesar no coração do profeta. Algo que foi difícil para ele receber. E segundo, uma mensagem difícil de transmitir, uma mensagem pesada, difícil de passar essa mensagem ao povo. E no capítulo 1, eu gosto que Abacuque já começa questionando. A primeira fala de Abacuque, até quando, Senhor? É quase um melô do crente cansado, né? Até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? E ele fala, Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não me ouve? Irmãos, o livro já começa com Abacuque em uma crise de fé. E eu gosto muito que isso acontece, porque a gente se identifica tanto, não é? Quantas vezes a gente ora, Senhor, até quando? O Senhor não vai me ouvir, Senhor. Abacuque estava passando por duas situações. Ele achava que não estava sendo ouvido e ele achava que não estava sendo socorrido também. E ele chega a falar assim com o Senhor, Deus, por quê que o Senhor me faz ver o mal se o Senhor não vai fazer nada? Abacuque fala que ele estava vendo coisas ruins naquele momento. E na verdade esse cenário ruim que Abacuque via era o que estava acontecendo em Judá. Ele fala, Senhor, o ímpio está cercando o justo, a justiça está corrompida, o povo não se importa mais com a sua lei. E ele começa a questionar o Senhor, ele fala, Deus, por que o Senhor me faz ver o mal se o Senhor está calado, se eu estou clamando e o Senhor não responde? Esse até quando de Abacuque nos dá a entender que ele não orou apenas uma vez, que havia um histórico de oração ali e no coração dele, ele não se sentia ouvido ou respondido. Sabe a primeira coisa que Abacuque nos ensina, que ainda no capítulo 1, tem horas que a gente vai ver coisas que a gente não gostaria de ver. A vida faz isso com a gente às vezes. E quisera eu dizer que a gente vai ver esse tipo de coisa só bem longe de nós. Às vezes é perto, às vezes é no meio do nosso povo. E Abacuque está vendo aquilo que ele não gostaria de ver. E o texto nos indica que o profeta tinha uma expectativa, que a oração dele era tipo aquela música, Deus sara essa nação. A expectativa de Abacuque, a expectativa no coração dele, é que Deus o ouvisse e promovesse uma reforma moral naquele povo. Que Deus levantasse um rei como Ezequias, ou como muitos outros que já tinham levantado, Josias, Josafá, que acabasse com a idolatria, que voltasse para Deus, e esse rei levava com ele todo o povo. E no versículo 5, ainda do capítulo 1, Deus responde. Deus finalmente responde o profeta. E sabe o que Deus diz? Deus fala assim, Abacuque, observe as nações, que eu vou realizar uma coisa tão espantosa, que se for contada, ninguém vai acreditar. E aí Deus fala assim, eis que eu levanto os caldeus. E ele começa a falar quem eram os caldeus. Só para você entender, caldeus e babilônicos é a mesma coisa, tá, gente? E Deus está falando assim, eu estou levantando uma nação cruel, impiedosa, apavorante e temível. E Deus começa a passar o diagnóstico daquela nação. E é de fato assustador. Porque Deus fala assim, os cavalos deles são mais rápidos que os leopardos. São mais ferozes que os lobos. O exército deles enche toda a terra e está todo mundo preparado para a violência. Olha a resposta de Deus para Abacuque. Ele fala, Abacuque, eles ajuntam prisioneiros de guerra como a areia. Eles entram e se apoderam de tudo, eles saqueiam as cidades. Imagina você orando pedindo livramento e recebe uma resposta dessa. Abacuque está em uma jornada de fé. Ele fala sobre eles falam assim, os soldados, os cavaleiros, eles são como a águia que mergulha para pegar sua presa, ou seja, rápidos e precisos. Essa foi a resposta de Deus para Abacuque. E Deus está falando, explicando para ele como que seriam os caldeus. Deus responde, respondeu ou não respondeu?
Mas será que era a resposta que Abacuque queria ouvir? Não, com certeza não. O Senhor anuncia um tempo de juízo que já estava determinado por Ele. E sabe uma coisa que a gente precisa entender? O juízo de Deus é algo tão real quanto o seu amor. A justiça do Senhor é algo tão real quanto a sua misericórdia. E aqueles que pisam na misericórdia terão que encarar o juízo. Isso que Deus está mostrando a respeito do seu próprio povo, porque Deus não é injusto. É isso que o Senhor fala para o profeta. E aí, a partir do versículo 12, nós ainda estamos no capítulo 1. Um homem que já estava em crise, escuta um negócio desse, como que você ficaria? Ele fica muito pior do que ele já estava no começo do capítulo. A crise dele se agrava. E Abacuque fica indignado. E ele apresenta essa indignação diante do Senhor. E isso também é registrado no livro. Abacuque, ele fala assim: Senhor, o Senhor vai mandar esse povo para cá, para castigar o teu povo? O Senhor vai permitir uma coisa dessa? E ele fica tão indignado que ele, no versículo 13, ele fala um versículo que é muito conhecido. Ele fala: Deus, o Senhor é tão puro de olhos que o Senhor não pode ver o mal. Como que o Senhor vai permitir um mal tão grande sobre a nossa nação? Como que o Senhor vai ver calado? Ele chega a falar isso. Como que o Senhor vai ver calado e tolerar esse povo que é pior do que Judá, devorando a gente e sem fazer nada? Diante da resposta de Deus, Abacuque fica extremamente indignado com aquilo que o Senhor lhe mostra que haveria de fazer. E eu gosto de pensar, irmãos, que se a gente for seguindo no capítulo 2, chegamos agora para o capítulo 2, Abacuque mostra firmeza. Depois de deixar bem clara a sua indignação, ele fala assim para o Senhor: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que o Senhor falará a mim, e o que eu te responderei quando eu for repreendido. Eu acho lindo uma coisa. Querido, não importa como seu coração estiver, Deus está aberto a dialogar com você. Não importa quão indignado você esteja. E ele fala assim: Deus, eu vou esperar para ver o que o Senhor vai falar comigo. Ele se propõe a não se mover da posição de alguém que espera o Senhor falar. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque no segundo versículo ele fala: até quando eu clamarei, o Senhor não me responderá. E agora, para obter uma resposta do Senhor, Abacuque está disposto a passar de novo pelo processo da espera, até que Deus responda. E muitas vezes, nós não estamos dispostos a passar pelo processo de espera. Principalmente se a gente já esperou uma vez. Principalmente se a gente falou: ah, Deus, de novo, eu nessa situação. E Abacuque fica. Ele começa reclamando que Deus não respondia, e agora ele vai esperar o Senhor responder de novo. Querido, não se mova do lugar de quem espera no Senhor. Não saia desse lugar de dependência, de alguém que precisa ouvir algo do alto para se mover. Abacuque não se move daquele lugar. Eu fico pensando que para muitos de nós, essa seria a ocasião ideal para desviar. Não, já esperei uma vez, Deus não me responde, me deu uma resposta ruim dessa, não vou ficar aqui nessa conversa mais não. Me recuso, cancelado. Mas ele fica na mesma posição. Meu querido, não saia do lugar onde você pode ouvir o Senhor. E não se mova até que você escute aquilo que o alto tem para te dizer. Não se apresse. Se precisar, espera. Espera, porque o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que responde. É um Deus que não é indiferente à sua oração. É um Deus que aceita até mesmo a sua indignação. Porque é muito melhor a gente apresentar a nossa indignação diante do Senhor do que diante da vizinha fofoqueira do bairro que vai espalhar a fofoca e seu testemunho vai ficar maravilhoso no bairro. Espera no Senhor. Aguarde que o Senhor responda. E finalmente, a partir do versículo 2 até o versículo 20, o Senhor responde. Irmãos, nós estamos seguindo as pegadas de Abacuque.
até nós chegarmos novamente naquele texto. E Deus responde. E Deus, eu acho interessante que no primeiro versículo, onde Deus fala aqui no capítulo 2, no capítulo 1, o Senhor está dizendo que Ele está levantando os caldeus. O império babilônio ainda está se levantando. E o Senhor já está decretando a queda dele. Sabe por quê? Quando a gente canta assim, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, isso é uma verdade. O Deus eterno tem todas as coisas sob o seu controle. Tudo aquilo que acontece, os reinos da terra não estão fora do controle do Senhor. E aí, Deus determina a queda de Babilônia no capítulo 2. E eu acho interessante que Deus fala assim com Abacuque: Abacuque, o que eu vou te falar, você registra em tábuas. Por que em tábuas? Porque o pergaminho era menos resistente que a tábua. Então a tábua era o material mais resistente para registrar. E ele fala: você registra em tábua o que eu estou te falando, bem grande, ilegível, de modo que se alguém passar correndo, consegue ler. E assim nasceu o outdoor. Se o povo de marketing está achando que isso é coisa deles, não é. O Senhor já tinha determinado muito antes. Está vendo como o tempo está nas mãos do Senhor? Glória a Deus por isso. E assim nasceu o outdoor. Deus manda ele registrar bem grande, quem passasse correndo conseguiria ler. E o Senhor fala uma palavra para ele, fala assim: Abacuque, a visão já tem tempo determinado e ela se apressa para o fim. Se demorar, espera. Querido, se demorar, espera. Se demorar, espera. Não desespera, espera. Ele fala: Abacuque, se demorar, espera, porque certamente virá e não tardará. Querido, as palavras do Senhor não falham. Não falham. Nós cremos em um Deus que é infalível em tudo aquele que diz. Então, meu irmão, já quero falar para você, se você entrou aqui, assim como Abacuque, angustiado, preocupado, saiba que o nosso Deus é fiel para cumprir cada palavra que Ele falou sobre a sua vida. E se demorar, espere, porque vai acontecer. Aleluia, aleluia. E aí, Deus fala uma coisa muito interessante no versículo 4. Vamos ler? Capítulo 2, versículo 4. O Senhor começa dizendo assim: eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele. Irmãos, esse é um dos versículos mais poderosos das Escrituras. Mas o justo viverá pela fé. Deus está dizendo assim: Abacuque, eu conheço o coração de Nabucodonosor. Eu conheço o coração dos ímpios. E eu sei que o coração deles é mau. Eu sei que a alma deles é orgulhosa e que eles são movidos por desejos perversos. Mas o caminho do justo é diferente. O justo não vive movido pelos seus desejos. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E Deus está dizendo: creia no que eu estou te falando, Abacuque. Confia na mensagem que eu estou te trazendo. Irmãos, esse versículo, ele é tão poderoso que ele é citado por Paulo em 2 cartas, Gálatas e Romanos. Ele é citado pelo autor da carta aos Hebreus. E esse versículo foi o start da reforma protestante. Quando Martinho Lutero leu essa mensagem, o coração dele foi incendiado. E todo mundo já sabe o que aconteceu. A resposta de Deus para um profeta desesperado. Naquela ocasião, reverberando pelos séculos. E essa palavra continua sobre nós. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Eu gosto que Deus não fala assim: o justo viverá pela sua justiça. Não, o justo viverá pela fé. Sabe por quê, querido? Porque ainda que você não veja nada, ainda existirá um firme fundamento para aquilo que você espera. E aguarde do Senhor respostas, que Ele vai te ensinar como é que você deve viver nos dias difíceis. É isso que o Senhor explica. E mais do que nunca, aplicando isso para a nossa vida hoje, mais do que nunca nós precisamos viver pela fé. Irmão, o que nos sustenta não é o dinheiro. O que baseia a nossa vida não é a política, não é a paz mundial. O justo vive pela fé. Deus mostra aqui para Abacuque que ele conhece todas as coisas, que o coração dos homens não está
não está encoberto diante do Senhor. Nada, querido, nada pode escapar daqueles olhos como chama de fogo. Nada escapa dos olhos do Senhor. E durante todo o capítulo agora, o Senhor vai falando com Abacuque. Durante todo o capítulo, o Senhor vai ministrando ao coração de Abacuque com palavras pesadas de juízo que ele iria enviar sobre Babilônia. E ele vai liberando essas palavras. E ele fala assim: ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda cidades com iniquidades. Ele fala até da parede, os tijolos vão clamar contra essa pessoa. Ele mostra que ele conhecia tudo o que acontecia na Babilônia. E aí eu fico imaginando o coração do nosso querido irmão Abacuque. Porque analisa comigo. Abacuque começa o livro reclamando que havia muita violência em Israel, que haviam muitas coisas em Judá, que haviam muitas coisas ruins acontecendo na terra, muitas coisas ruins acontecendo no meio do povo de Deus. Aí Deus responde para ele que vai levantar um povo extremamente violento para punir o pecado e a violência de Judá. Um povo extremamente violento, lembra? Cavalos como leopardos, como lobos e como tudo mais. E agora Deus está falando que vai levantar um outro povo para julgar a Babilônia violentamente. E ele, no capítulo 1, Abacuque está em crise dizendo assim: Senhor, até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me socorrer? E olha o que Deus fala com Abacuque nesse contexto. Gente, o cenário estava muito ruim. O contexto estava muito ruim. E Deus está dizendo, profetizando violência. Eu imagino o coração dele. Ele podia falar: Senhor, isso aqui vai virar um banho de sangue. O mundo vai virar um cemiterão. E como o pastor já deu spoiler, na hora da ministração, o Senhor interfere no versículo 14, falando assim: Abacuque, como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Irmãos, eu amo o fato de Deus falar isso para Abacuque, que parece que ele faz uma intervenção, onde ele está profetizando juízo, para trazer paz ao nosso coração, de que no final das coisas, toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. Querido, nós estamos vivendo tempo, onde a terra está cheia de violência, onde a terra tem rumores de guerra, onde a terra está cheia de insegurança, de muita gente ansiosa, de muitas incertezas, de pandemia, de um monte de coisas ruins, de governos corruptos, de instabilidade. Mas o Senhor nos diz nessa noite: não se preocupe, porque como as águas cobrem o mar, a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. Aleluia! Aleluia! E para que uma coisa possa cobrir outra, dois aspectos são necessários. Primeiro, tem que ser maior. Já tentou dormir com um cobertor menor do que você? Que coisa, que tribulação que a gente passa. Você cobre o pé e o braço sente frio. Aí você cobre o braço, o pé que sente frio. Para cobrir tem que ser maior. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá. A glória, o conhecimento que vai cobrir, primeiro, ele é maior. Segundo, precisa estar em cima. Aquilo que vai preencher toda a terra não vai ser isso que a gente tem visto aqui no mundo. Vai ser o conhecimento de uma glória maior. E vem do alto e vai preencher toda a terra. Querido, mantenha a sua esperança. Hoje o Senhor fala conosco para não deixarmos o medo dominar o nosso coração. Confia na palavra do Senhor. Confia naquilo que o Senhor diz. Abacuque estava vivendo um tempo difícil, assim como nós estamos vivendo hoje. E essa é a resposta do Senhor para ele: como as águas cobrem o mar. Eu gosto do exemplo do mar. Você já olhou para o mar e falou assim: não, eu acho que está faltando um pouquinho de água ali. Não parece uma imensidão tão grande? Algo que faz a gente se sentir tão pequeno? Assim será o conhecimento da glória do Senhor.
Eu gosto que quando João vai lá ter um spoiler das coisas futuras, o que ele fala? Eu vi novos céus e também uma nova terra. Querido, o nosso Deus é poderoso para restaurar a ordem em todo o caos que nós estamos vivendo. O nosso Deus é poderoso para transformar isso aqui que nós estamos vivendo em uma nova terra. E nós precisamos manter a nossa esperança nisso. Sabe o que a gente precisa entender? Principalmente agora que nós estamos vivendo rumores de guerra. Preste atenção, no final de todas as coisas, aquele que vai vencer todas as batalhas é o príncipe da paz. Aleluia, você pode glorificar o nome dele? Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. E a partir daqui, Deus segue liberando palavras de juízo contra a Babilônia, contra o Império Babilônico. E Deus começa a liberar os famosos ais. E Ele vai falando um monte de coisa a respeito disso. E Ele vai deixando uma coisa bem clara, que a medida dele é justa. Que Deus é justo. Para cada tipo ou gravidade de pecado cometido, existe uma medida justa do Senhor para aquilo. Por isso eu falo para você, se você já foi injustiçado ou se sente injustiçado, a sua justiça é falha, mas a do Senhor não é. Acalme o seu coração, porque aquele que julga retamente todas as coisas, Ele vê todas as coisas também. Deus está dizendo aqui que Ele conhece os planos mais secretos, aquilo que é falado, o coração íntimo de Nabucodonosor, os planos em portas fechadas, o Senhor conhece, está tudo diante dEle. Você acha mesmo que Deus não sonda o coração de Vladimir Putin? Sim. Ele sabe. Nós temos um Deus que sabe, nós temos um Deus que vê, nós temos um Deus que controla, nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. Mais do que nunca, queridos, nós precisamos fortalecer o nosso coração nessa esperança, tirar os nossos olhos das coisas terrenas e começar a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Deus, Ele é tão interessante naquilo que Ele fala. Inclusive, querido, fica o desafio para você. Se você nunca leu o livro de Abacuque, leia o livro todo. São só 3 capítulos, rapidinho você vai ler. E você vai ver quanta coisa preciosa o Senhor vai te falar. Vocês imaginam que Deus fala aqui, liberando ainda palavras de juízo contra a Babilônia. Deus fala que vai puni-los até mesmo pelos crimes ambientais que foram cometidos. Deus fala assim, o sangue das feras que foi derramado no campo, Ele vai cobrar. O desmatamento dos cedros do Líbano, Deus fala até sobre isso. Nada escapa do controle do Senhor. E para a gente continuar, agora nós chegamos no capítulo 3, onde nós começamos o culto, ou a pregação lendo. E no capítulo 3, normalmente tem um títulozinho nele. O versículo 1 fala oração do profeta Abacuque. Na minha versão fala sobre Sionote. Sabe o que isso quer dizer? Foi uma oração em forma de cântico. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui que a gente não pode deixar de falar? O homem que começou se queixando, agora vai cantar. Querido, conversar com o Senhor transforma pranto em cânticos. Conversar com o Senhor transforma um coração angustiado em alguém que pode cantar diante das circunstâncias. E ele, no final do capítulo, ele faz uma observação interessante, que ele diz assim, para o cantor mor, ou seja, é como se ele falasse assim, passe isso aqui para o líder de louvor, sobre instrumento de corda. Então é como se ele falasse assim, ó, o líder de louvor vai resolver isso aqui, e eu quero que acompanhe só o Vitor, o Nicolas e o Ariel. Ele deu especificações a respeito, provavelmente isso indica que Abacuque indicou ou determinou que esse cântico que ele compõe aqui fosse cantado no templo, para que o povo não se esquecesse dele. E ele começa dizendo, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Querido, a palavra do Senhor, ela precisa provocar temor em nós, independente da situação que nós estivermos passando. E Abacuque faz uma oração em forma de canção. E aqui no versículo 3 nós temos um dos versículos mais conhecidos também do livro. Capítulo 3, versículo 3. Ele diz, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. E na tua ira lembra-te da misericórdia.
Essa mensagem, ela tem, esse texto que nós lemos, ele tem basicamente duas interpretações. A primeira é essa profética, onde a gente clama por avivamento na obra, no povo, na igreja de Deus. E é uma mensagem muito válida e muito necessária. E nós devemos, sim, irmãos, clamar pelo avivamento no nosso tempo. E ela tem também uma outra interpretação, que é onde ele está dizendo assim: Senhor, realiza os feitos poderosos que o Senhor já fez na nossa época. As obras que o Senhor já realizou no passado, no seu povo, realiza. Esse aviva é como se ele falasse: não deixa morrer tudo aquilo que o Senhor já fez no passado. Faz de novo no meio do nosso povo, no nosso tempo, na nossa geração. As grandes obras, os grandes livramentos que o Senhor já realizou. Aviva, Senhor, não deixa morrer. E aí, como Deus já tinha dado para ele um juízo sobre Judá, ele fala: Senhor, na ira lembra da misericórdia. Lembra-te, Senhor, no teu furor, da misericórdia do Senhor. E a partir do versículo 3 acontece uma coisa muito incrível aqui no livro. Porque Abacuque, ele começa a se lembrar de quem o Senhor é. Ele começa a declarar na sua canção as coisas poderosas que o Senhor já fez. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não deixe o desespero te tirar da memória quem o Senhor é. Não deixe os momentos de crise te fazer esquecer que você tem uma história com o Senhor. Quantos livramentos você já viveu? Traga isso à memória, porque às vezes, irmãos, o desespero, ele quer tomar a nossa mente. Ele quer conduzir as nossas atitudes. E Abacuque nos ensina aqui que um momento de crise, de profunda angústia dele, ele começa a trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. Nos momentos difíceis, começa a lembrar da história que você tem com o Senhor, daquilo que você já viveu, por onde a gente já passou. Às vezes a gente usa a memória só para lembrar de coisa ruim. Não sei o que a gente arruma, não é? No 1972, meu marido deu um grito em mim na frente de todo mundo. Eu nunca esqueci disso. Não é? Parece que o HD da coisa ruim é mais resistente. A gente precisa aprender a trazer à memória as coisas boas que o Senhor tem feito por nós. Querido, se você parar para pensar, se você parar para chamar a memória, você vai ter um histórico de coisas sobrenaturais que o Senhor já fez na sua história. Nos momentos de crise, começa a trazer essas coisas à memória. Começa a lembrar quem é o Senhor. Começa a lembrar aquilo que o Senhor faz. Começa a lembrar aquele momento que você estava tão angustiado e o Senhor derramou alegria e cura sobre o seu coração. Começa a lembrar daquilo que Ele já tirou de você. Começa a lembrar das interferências de provisão do Senhor na sua história. Dos livramentos que você fala: gente, quase que bateram em mim, não bateu. É o Senhor que te livra, é o Senhor que está com você. Começa a trazer essas coisas à memória. E Abacuque começa a exaltar um Deus que luta. Ele lembra de um Deus que luta pelo seu povo. Ele começa a lembrar de um Deus que já destruiu exércitos poderosos no passado. Ele começa a lembrar de um Deus que é poderoso para fazer o sol parar. Ele começa a lembrar de um Deus que abriu o mar vermelho. E só para você saber, o Deus de Abacuque é o nosso Deus também. Não se esqueça quem Ele é. E Abacuque vai lembrando coisas que o Senhor já havia feito. Ele fala assim: o olhar do Senhor faz as nações estremecer. Ele começa a exaltar o Senhor, ele começa a falar do esplendor da glória do Senhor. Ele fala que Deus é o Deus que para sol e lua. Ele fala assim: os montes te viram e tremeram. Não esqueça quem é o Senhor. Lembra daquilo que o Senhor tem feito por você. Enche o seu coração de confiança, porque esse Deus poderoso, que livra, que interfere na história, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar, é poderoso para abrir caminhos para a nossa igreja, para os nossos dias, para a nossa geração, para a sua história, onde não existe caminho. Ele é poderoso para continuar fazendo feitos poderosos no nosso tempo. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio que Ele há de fazer. E depois de tudo isso que nós já falamos, Abacuque toma uma decisão de fé, mesmo diante do sofrimento que estaria por vir. O profeta, ele vivia uma angústia no caso aqui de Abacuque, porque Deus mostrava para ele as coisas que ainda iriam acontecer. E quando eram coisas boas, isso devia dar uma motivação, mas como lidar quando as coisas eram ruins?
Eu tenho conversado com muitos cristãos hoje em dia que falam assim, o trem agora só vai piorar. Não vai melhorar, não. Porque senão o Apocalipse não se cumpre e tal. E como que nós vamos lidar com isso? O que é que nós vamos fazer diante disso? Sabe uma coisa que eu amo em Abacuque? Depois dele enaltecer o Senhor. Gente, para pensar o tanto de altos e baixos que nós passamos aqui, desde o capítulo 1 até nós chegarmos nesse ponto. Às vezes você fala assim, oh meu Deus, minha fé está tão pequena que eu só consigo murmurar. Continua seguindo o caminho, você ainda vai ter uma declaração de fé, assim como Abacuque teve. Escute o que o Senhor tem para te dizer. E aí no versículo 16, no finalzinho dele, depois de Abacuque louvar e engrandecer o nome do Senhor, querido, eu quero dizer para você que o louvor é uma arma poderosa que nós temos hoje acesso. Quando as coisas estiverem muito difíceis na sua casa, aquela angústia, bota um louvor, vai adorar o Senhor. Foi o que aconteceu com Abacuque aqui. E a faxina, não é, irmãs? A faxina com a música, ela tem uma unção diferenciada. Lá em casa era uma loucura, porque quando morávamos as três juntas, eu e minha mãe, cada uma queria colocar uma música. Então entrava diante do trono um reteté pentecostal, Shirley Carvalhares, todo mundo participava da faxina com a gente. A gente fala isso brincando, mas o louvor ele tem poder de transformar às vezes o ambiente. Quando a angústia estiver tomando o seu coração, coloca um louvor e canta, levanta a sua voz, declara quem o Senhor é. E Abacuque diz assim, no finalzinho do versículo, versículo 16. Vamos ler o versículo todo. Ouvindo o meu ventre, ouvindo o Senhor no caso, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Irmão, preste atenção nisso aqui. No dia da angústia, descansarei, quando o Senhor subir contra o povo que invadirá com suas tropas. No dia da angústia, desesperarei. No dia da angústia, desviarei. Não. No dia da angústia, descansarei. Olha a jornada de fé que o nosso irmão Abacuque passa até chegar aqui. Sabe o que eu acho interessante? O dia da angústia ainda não tinha chegado. O dia da angústia ainda não estava acontecendo propriamente dito. O dia da angústia seria o dia do Senhor, quando Deus julgaria Judá e a terra se tornaria um montão de ruínas. O povo, os caldeus invadiriam, saqueariam tudo que é de valor, matariam pessoas, como a gente viu que de fato aconteceu. Todas as profecias se cumpriram desse momento. E ele fala, no dia da angústia, descansarei. Meu irmão, sabe uma coisa que Abacuque nos ensina aqui? A gente precisa aprender a se preparar para as coisas que a gente sabe que vai acontecer. A gente precisa aprender a preparar o nosso coração em Deus para as coisas que ainda podem acontecer. Você sabia que o soldado que deixa para se preparar para a batalha, na hora da batalha, a chance dele ser abatido pelo inimigo é enorme? Sabia, meu irmão, que a virgem que vai procurar azeite quando o noivo chega, fica do lado de fora? Sabia que existem situações na nossa vida que a gente pode se preparar antes, orar antes, buscar antes, se aproximar de Deus antes? Muitas vezes a gente quer deixar tudo para a última hora. Abacuque nos ensina isso. Irmão, desde que eu me entendo por gente, em todas as gerações passadas, todos os cristãos em todas as eras pregam a mesma coisa. Se prepare, igreja, Jesus está voltando. E tem gente que até hoje não pensou em se preparar. Às vezes a gente conversa com pessoas e fala, Jesus está voltando, eu tenho que preparar. Dá vontade de falar, você está esperando o quê? A gente precisa aprender a se preparar antes, para as coisas que irão acontecer. Sabe por quê? Jesus não vai vir buscar gente que estivesse preparando. Jesus vai vir buscar uma igreja preparada. Uma igreja que já se preparou. Meu querido, o dia da preparação é hoje. Não deixa para amanhã, se prepara hoje. Se você precisa buscar azeite, busca hoje. Se você precisa de armas espirituais, seja revestido hoje. Não espere o dia mau chegar. Quando a Bíblia fala sobre a armadura da fé, é a mesma coisa. Ele fala, para que possais resistir ao dia mau, o que você faz? Toma a armadura de Deus antes. A gente precisa aprender a se antecipar.
em muitas coisas. A gente tem que parar de falar, amanhã, quando eu ficar mais velho, eu vou consagrar mais, vou buscar mais a Deus. O dia de abandonar o pecado é hoje. O dia de estar preparado é hoje. É hoje, queridos, os sinais estão gritando, a gente precisa acordar. Abacuque, antes do dia mau chegar, ele já está preparado. E ainda no versículo 17, vamos ler de novo o texto que a gente começou lendo, ele é pequenininho. Versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Algumas lições que Abacuque nos ensina aqui, nós já estamos concluindo. Abacuque, ele não ignora a realidade que haveria de acontecer. Ele está ciente de que coisas ruins iriam acontecer. E ele fala, mesmo assim, eu vou tomar uma decisão diante desse caos. Abacuque, ele consegue olhar para a figueira e ver que não tem flor. Ele consegue olhar para a videira e ver que não tem fruto. Ele consegue olhar para o curral e ver que o curral está vazio. Sabe uma coisa que a gente precisa aprender? Nós podemos até olhar o que está ao nosso redor, mas a gente precisa entender que essa não é a única direção que a gente precisa olhar. Eu gosto quando o salmista fala, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? Do Senhor. Querido, você pode enxergar o que está acontecendo no mundo hoje. Você pode olhar ao redor, e às vezes é até importante olhar ao redor para que você possa até mesmo ajudar o seu irmão a enxergar o que está perto. Mas não tire os seus olhos do alto. É tempo de mirarmos no alto. É tempo de olharmos para o Senhor. E ele enxerga toda essa realidade, mas ele decide continuar olhando. E ele fala, ainda que a figueira não floresça. Gente, tudo isso motivo de entristecer. Porque isso fala de mantimento, isso fala de comida, isso fala de economia, de um monte de coisa. É para se entristecer. Mas ele fala assim, ainda assim, eu exultarei no Deus da minha salvação. Sabe uma coisa que você não pode esquecer, independente da situação que estiver acontecendo? Você tem um Salvador. Você tem alguém que te livra. Você tem um Deus poderoso para interferir. E é isso que Abacuque faz. Outra coisa que eu acho fantástico. Abacuque, ele toma uma decisão a respeito de si mesmo. O profeta, ele se queixa sobre Judá. Ele se queixa do que Deus havia falado a respeito de Babilônia. Ele se queixa, inclusive, dos babilônios. Mas isso eram coisas que ele não podia mudar. E aí, quando a gente não pode mudar a situação, a gente vai viver se queixando? A gente vai viver reclamando? Abacuque toma nesse cenário todo uma decisão a respeito disso mesmo. O cenário não mudou, mas a postura de Abacuque mudou. A perspectiva de Abacuque mudou. E a sua oração mudou também. Ele começa orando, até quando, Senhor? E agora ele fala, ainda que a figueira não floresça. Querido, existem situações que você não pode controlar. Às vezes a gente está sofrendo horrores, porque a gente está querendo controlar o comportamento do outro. A angústia de Abacuque era por causa do comportamento de Judá. No começo do primeiro capítulo. E ele não podia mudar. Depois ele se angustia porque Deus libera uma palavra de juízo. E nós não podemos determinar o que o Senhor vai fazer. Mas ele toma uma decisão a respeito de si mesmo. Quando você não puder mudar a situação, quando você não puder mudar o comportamento das pessoas, é tempo de você mudar a sua postura. Talvez de você mudar a sua oração, de você mudar o seu ponto de vista. Abacuque, ele tira os seus olhos de um plano terreno e ele olha para o Deus da salvação dele lá em cima. Olha para o alto, querido. Se for necessário, olha para o Senhor. Abacuque toma uma decisão a respeito de si mesmo. E uma última decisão que Abacuque toma, que nos ensina muito, não importa o que aconteça, ele decide que ele vai se alegrar no Senhor. Ele determina qual é a sua fonte de alegria, ou quem é a sua fonte de alegria. Que, aliás, ele escolhe uma fonte que é eterna. Uma fonte que é eterna e que é inesgotável.
Ele tira a sua fonte de alegria das coisas da terra e deposita essa fonte de alegria sobre o Senhor. Irmão, você precisa entender nessa noite uma coisa. Alegria não é consequência de circunstâncias favoráveis. Alegria não é consequência nem resultado de dinheiro na conta, porque existem milionários que se suicidam. Alegria não é resultado de ver a figueira florescendo. Alegria não é resultado de ver o curral cheio de animais. Alegria é fruto do Espírito Santo em nós. Você pode se alegrar independente da situação. E eu digo para vocês uma coisa: miseráveis são aqueles que precisam das ovelhas para se sentir alegre. Miseráveis são aqueles cuja alegria vem dos campos, cuja alegria vem das coisas terrenas, porque tudo aqui é tão passageiro. Um dia a gente tem, no outro a gente não tem. Num dia a gente está, no outro a gente não está. Ei, meu irmão, coloque a fonte da sua alegria no Senhor e a angústia nunca mais vai dominar o seu coração. Abacuque toma uma decisão a respeito de si mesmo. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus da sua salvação. Alegre o seu coração no Senhor. Que você receba nessa noite alegria. Se você entrou aqui angustiado, preocupado, indignado, o Deus da sua salvação é uma fonte eterna de alegria. Que Ele venha tocar o seu coração nessa noite e você saia daqui com uma decisão assim como a de Abacuque. Não importa o que aconteça, eu vou me alegrar no Senhor. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Para a gente fechar, 5 coisas que nós devemos aprender com Abacuque para a gente não esquecer. Lembra que eu falei que nós caminharíamos na jornada de fé junto com Ele? Primeira coisa, apresente seus conflitos e indagações ao Senhor. Às vezes a gente fica um pouco... Eu sempre falo isso porque eu sou uma pessoa muito sincera nas minhas orações, porque eu preciso falar. E Deus já sabe ainda que eu não fale. Então, tem horas que eu preciso orar sozinha para não escandalizar ninguém. Mas eu falo tudo para o Senhor. E isso é tão bom, irmãos. Isso é tão bom, sabe por quê? Deus quer ter uma relação de amizade com você. Onde você pode falar tudo. Gente, Abacuque, se a gente for olhar, gente, Abacuque está questionando, Deus está. Mas olha como que Deus tratou com Abacuque ao longo do processo. Às vezes a gente fala assim, sabia que você pode reclamar com Deus? Abacuque, faz isso até quando, Senhor? Aí você fala, misericórdia, é a murmuração. A murmuração é reclamar contra Deus. É diferente. Abacuque fala, Senhor, até quando eu vou orar e o Senhor não responde? E Deus responde a Abacuque. Agora, o que é a murmuração? Aquele povo lá no deserto. Deus tirou a gente do Egito, foi para morrer aqui nessa areia, porque não tinha túmulo suficiente lá para enterrar todo mundo. Aqui faz um montão de areia, está todo mundo sepultado. Isso é diferente. Eu estou querendo cebola, Deus não me dá cebola, eu tenho que comer um pão que cai do céu. Gente, quando eu era criança, meu sonho era provar maná. Eu cheguei a orar uma vez e falar, Deus, se tiver um pedacinho aí, guarda para mim. Que eu quero muito conhecer o que é o maná. E o povo falava, mas eu quero a cebola. Vocês estão entendendo a diferença? Meu irmão, quando seu coração estiver ferido, você pode se apresentar ao Senhor. E sabe o que eu acho legal? Que às vezes quando a gente não está bem, a gente fica chato, né? Que a gente repete a mesma coisa na cabeça de quem está perto o tempo todo. Deus não se cansa de você. Fala com Ele. Abacuque nos ensina, apresenta os seus conflitos a Deus. Segundo, não saia da posição de alguém que espera no Senhor. Não saia da posição onde o Senhor pode falar com você. Não se afaste do Senhor, ainda que a resposta demore. Outra coisa que Abacuque nos ensina, que eu acho fantástico e muito coerente com o que a gente está vivendo. O Senhor é soberano sobre todas as nações. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que a gente não sabe o que vai acontecer. Se alguém vai juntar com a Ucrânia, se alguém vai ir contra a Rússia, mas ei, nada escapa do controle do soberano. Aquele que está sentado num alto e sublime trono, ele não é presidente, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia! Aleluia, Jesus! Ele tem o controle da história, querido. Para de se desesperar. Não dê diagnóstico precipitado. Esse mundo tem jeito, mas não. Já ouvi tanta gente falando que o Brasil tem que devolver para os índios. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento e da glória de Deus. O Senhor tem governo, poder sobre as nações.
E outra coisa, não esqueça quem o Senhor é. Outra lição que Abacuque nos ensina, nos momentos de dor, nos momentos de angústia, de desespero, traga à sua memória quem é o Deus que você serve. Não deixe a circunstância parecer grande demais para você achar que o Senhor está de mãos atadas diante da sua situação. O seu Deus governa sobre céus e terra, Ele tem toda a autoridade nas suas mãos, e Ele é um Deus de livramento que interfere nas nossas histórias. Não se esqueça quem é o Senhor. E a última lição, tome uma decisão diante do Senhor. Quando você não puder controlar as coisas, controle quem é que você vai ser. Que tipo de pessoa você será diante da crise. Foi o que Abacuque fez. E decida se alegrar no Senhor. Vamos ficar de pé? O Ministério de Louvor pode vir, por favor.